Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 19 de junho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Drones ucranianos destroem, onde foguetes HIMARS, que são foguetes de fabricação americana, não conseguem. E o drone, o foguete HIMARS, como vocês sabem, tem muita precisão. E eles têm um tiro parabólico, ou seja, é uma curva que eles fazem, né? E eles não, em alguns locais específicos, apesar da grande capacidade dos HIMARS, eles não conseguem. E a Ucrânia desenvolveu drones que conseguem superar esses obstáculos, e isso alia-se aos drones HIMARS, que é mais eficaz, é muito mais eficiente e tem sido usado com muito sucesso. Vai ser usado, foi testado, está entrando em operação agora, depois de testes, os drones. A Ucrânia deflagrou uma nova e avassaladora fase na guerra com isso. Como vocês sabem, os HIMARS, eles são muito precisos. Quando ele erra, é meio metro a diferença do centro do alvo, de onde era para tirar. Ou seja, e também destrói porque é muito próximo. Ele é um foguete que pode destruir um andar inteiro, uma casa inteira, né? Então ele é muito capaz, pode destruir mais de um tanque com um tiro só, se estiverem próximos. Então ele tem muita capacidade, veículos, concentrações de tropas, ele tem sido usado muito para isso. E ele consegue, os novos drones de ataque de médio alcance são capazes de anular sistemas de guerra eletrônica da Rússia, que é uma coisa muito interessante. E também devolver aos guerreiros a capacidade de destruir a logística também da retaguarda da Rússia. Este roteiro vai detalhar para vocês essa nova tecnologia revolucionária dotada de inteligência artificial. Eu acredito que são os primeiros drones que estão entrando em operação na Ucrânia, do lado ucraniano, com inteligência artificial. E eles conseguem atingir alvos entre 30 e 300 quilômetros. 300 quilômetros não é tão pouca profundidade, né? O que os outros drones estavam fazendo para eliminar a logística russa é até 150 quilômetros, né? De 20 a 150. Esse já vai de 30 a 300 quilômetros. Então, é um drone muito capaz. E aí ele se alia isso. Tem alguns alvos que a distância, assim, chegando lá a 300 quilômetros, eles não chegavam, eles estavam chegando a 250 quilômetros. Então isso aí vai ajudar muito a Ucrânia a bater os alvos russos, né? E ele anula a interferência dos GPS dos russos. Não consegue identificá-los no radar russo. Conheça então esses relatos de combate na região de Zaporizhia, que comprovam essa aniquilação de centenas de alvos móveis críticos e caminhões de combustível, que eles já fizeram esse trabalho, né? Alvos móveis e tanques minando sistemas do poder ofensivo das forças de ocupação russas na linha de frente. Então vocês vão ver aqui os detalhes disso, vão acompanhar conosco. Aqui a gente sempre traz coisas inéditas, coisas novas, e esta é uma delas. Por causa disso, eu peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê o teu like, compartilhe e façam seus comentários sempre muito bem-vindos. Peço a todos, não só os que não são inscritos, mas para todos vocês que sempre estão conosco e apoiando o canal. Muito obrigado. Bom, então vamos falar sobre esses novos drones. A Ucrânia está chamando, apesar de eles irem a 300 quilômetros de médio alcance, que estão revolucionando a linha de frente. Já estão sendo usados, começaram a ser usados em Zaporizhia e logo estarão disseminados em todo o teatro de operações. A soberania da Ucrânia ganhou um reforço tecnológico de proporções avassaladoras nos últimos combates. A nova geração de drones nos últimos combates recentes, né? Agora no mês de junho. A nova geração de drones de ataque ucranianos de médio alcance está causando um impacto cada vez mais significativo e destrutivo para os russos. Especialistas militares ocidentais afirmam que esses novos sistemas de bravura já estão restaurando a total capacidade da Ucrânia de atacar a retaguarda russa em uma distância um pouco maior do que vinha sendo feito. Essa função de destruição era desempenhada anteriormente pelos aclamados sistemas de mísseis HIMARS enviados pelos Estados Unidos ainda no governo de Joseph Biden. Eles não foram enviados durante o governo de Donald Trump. A eficácia suprema dessas novas armas ucranianas foi reportada detalhadamente pelo veículo de imprensa Business Insider.
Um exemplo extremo da eficácia desses novos drones foi registrado em uma operação recente de retaliação contra um prédio na região de Zaporizhia. Segundo dados oficiais do exército da Ucrânia, dentro desse edifício estavam localizados operadores russos de drones do tipo FPV. Uma operadora da unidade Typhoon, é Typhoon que escreve, né? Em inglês é Typhoon, da Guarda Nacional da Ucrânia, conhecida pelo codinome Guerreiro de Spring, confirmou o sucesso do ataque. Spring declarou que esta ação marcou o seu primeiro uso bem-sucedido dessa nova classe de drones de médio alcance. A operadora afirmou textualmente que aquela era a casa exata onde estavam pilotos russos de drones que atacavam as tropas ucranianas. O drone da Ucrânia atingiu o telhado do prédio de forma direta e mortal, fazendo com que o último andar fosse totalmente destruído por uma explosão sucessiva. Esta operação comprova que a inteligência da Ucrânia, pessoal técnico, eles têm uma grande facilidade de poder de fogo com esse equipamento. E a superação desse sistema é uma superação, inclusive, sobre o sistema HIMARS, ante a adaptação russa. No início da guerra, em grande escala, foi reconhecido o sistema americano HIMARS, que permitiu à Ucrânia causar terror nas forças invasoras da Rússia. Aqueles foguetes permitiam a destruição completa de depósitos de munições, quartéis generais e centros logísticos russos, bem além das linhas de combate. E, no entanto, com o passar dos meses, o exército da Rússia se adaptou parcialmente a essa ameaça americana. O analista sênior da Fundação Come Back Alive, que significa voltem com vida, Nikolai Beleskov, observou que o apogeu do HIMARS se limitou ao primeiro ano dos conflitos. Beleskov enfatizou que o sistema americano atingiu seu pico de desempenho no verão e outono do ano de 2022. Na realidade, foi quando o Biden mandou para a Ucrânia. Posteriormente, os sistemas de guerra eletrônica da Rússia aprenderam a interferir com eficácia na orientação por GPS dos mísseis norte-americanos. É porque a munição desses foguetes, né, eles são guiados por GPS. E os russos aprenderam como liquidar com essa orientação. Além disso, o fornecimento estrangeiro de munição de longo alcance para a Ucrânia está limitado por questões políticas ocidentais. Isso é o que dizem as publicações, mas eu digo por limitações de Donald Trump. É nesse cenário de desafio que a engenharia da Ucrânia não é que estão limitados, não estão sendo entregues para a Ucrânia. Enfim, alguns que vieram depois com Donald Trump, a Europa comprou, a OTAN comprou e deu para a Ucrânia. É nesse cenário de desafio que a engenharia da Ucrânia deu um salto de superioridade e independência militar. Os novos drones criados pela indústria ucraniana não dependem unicamente dos sistemas de coordenadas cobrados pelo Ocidente. Eles trazem de volta a capacidade de desferir ataques profundos e devastadores contra os invasores sem restrições de países terceiros, porque são fabricados pela Ucrânia. A inteligência artificial contra a guerra eletrônica. O diretor de inovação do Instituto para o Estudo da Guerra, Jorge Barros, afirma que esse surgimento de drones marca uma nova fase de operações militares. Barros defende que os ataques ucranianos de médio alcance iniciam de fato uma nova etapa crucial na história da guerra moderna com esses drones. A Ucrânia desenvolveu uma ferramenta capaz de minar de forma sistemática e diária todas as capacidades ofensivas do exército russo. O Sr. Barros complementou que existe uma base realmente sólida para que a Ucrânia frustre qualquer tentativa de ofensiva nos próximos meses. Esses novos drones são capazes de atingir alvos em distâncias excepcionais que variam de 30 a 300 quilômetros. Ele falando ainda, não estou eu que estou repetindo o que falei no centro lá. E eles carregam em sua estrutura uma ogiva poderosa de alto impacto destrutivo. E uma das principais vantagens dessa arma é a integração total de sistemas avançados de inteligência artificial. E, na minha avaliação, se a comunicação do drone com o operador ucraniano for interrompida pelo sistema de guerra eletrônica dos russos, o drone não se perde, A inteligência artificial assume o controle do vetor e encerra o ataque de forma totalmente autônoma e precisa. Vocês viram? Aí o cara dá instrução para
o dispositivo de guerra eletrônica que o drone carrega dentro dele, ele vai sozinho cumprir a missão. Eu acho que é o primeiro drone com inteligência artificial que consegue atuar de maneira totalmente autônoma no teatro de operações. E ele é capaz de reconhecer o alvo inimigo de forma independente durante os estágios finais do seu voo. Essa é uma tecnologia inovadora que dá uma vantagem tática gigantesca e não está disponível ainda nos mísseis de longo alcance tradicionais, mas a Ucrânia já está estudando para colocar isso nos dela. E não está disponível tampouco nos russos. Vamos falar sobre agora a aniquilação dessa logística inimiga na retaguarda, que a superioridade nessa nova arma da Ucrânia traz uma diferença vital quando comparada aos mísseis antigos do modelo HIMARS. Diferentemente dos mísseis americanos, esses drones podem atacar com sucesso não apenas alvos estacionários e parados. Eles são perfeitos para caçar e destruir alvos em pleno movimento nas estradas da retaguarda da Rússia. Entre os principais alvos vão estar caminhões-tanque de combustível que transportam logística de uma maneira geral, de suprimentos, militares e colunas de militares inteiras de veículos de transporte e etc. E de acordo com o analista Nikolai Beleskov, apenas nas últimas 6 a 8 semanas de combates intensos, os resultados foram assustadores para os russos. Foi confirmada visualmente a destruição de pelo menos 100 alvos logísticos russos críticos nas zonas da retaguarda. Esses elementos eliminados incluem, sobretudo, aqueles veículos de abastecimento que mantêm os tanques russos em funcionamento. E tem um analista também da Defense Priorities, Gil Bardollar, confirma que o impacto desses novos drones já é sentido com força nos teatros de operações. Em várias partes da linha de frente, eles estão desestruturando completamente a logística e o ritmo do envio de munições das forças de ocupação da Rússia. A Ucrânia mostra mais uma vez que a criatividade e a tecnologia ucranianas são capazes de sufocar os russos e assegurar a defesa e a vitória contra os russos, assegurando assim a soberania da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Não esqueçam que eu preciso de vocês. Inscritos no canal, dando like, compartilhando. Vocês estão recebendo informação nova e verdadeira da nova tecnologia ucraniana. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.